Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Machado Weber, eu sou formado em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu trabalho sou consultor de radiestesia, de Feng Shui, medicina de habitação e também de biomagnetismo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar alguma coisa aqui da simbologia dos arquétipos, das figuras, dos objetos que estão aqui na loja da Sirius. E essa palestra aqui vem contra em comemoração aos 25 anos da loja Sirius. Então, vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o lobo. Na cultura indígena americana, o lobo é o professor. Ele que faz os ensinamentos. A vida é um aprendizado. A vida é um aprendizado. Ele tem como aliado de poder a própria lua. Ele é um precursor das novas ideias. Ele tem uma característica interessante, ele tem uma companheira durante toda a vida. Então, quem quiser colocar na sua sala de estar um lobo, é bom colocar em pares, tá? Colocar em pares. Ele tem uma constelação de... os índios chamam de que a grande nação das estrelas tem uma estrela ali que é uma estrela que é a estrela do cachorro, onde está Sirius, onde, segundo a cultura indígena norte-americana, onde vieram todos os mestres para nos ensinar o povo. Então, essa cultura de ensinamento que vem dessa constelação, então, outros povos também diziam a mesma coisa, os egípcios falavam a mesma coisa, e também o povo Dogon da África, também uma tribo africana que falava a mesma coisa. Eu chamo você um detalhe aqui também, a questão do cavalo. O cavalo foi o primeiro animal totêmico, né? Ele tem, segundo os índios americanos, a humanidade tem uma dívida muito grande com o cavalo, porque o cavalo ajudou os duas pernas, que são os seres humanos, como os índios chamam, os duas pernas, a progredirem, a conseguir a ter uns saltos na civilização. Quer dizer, ele sozinho, o homem sozinho, era muito limitado. Então tem uma história indígena norte-americana que é mais ou menos assim: conta que o grande espírito, Deus, chamou todos os animais para uma reunião. Aí todos os animais se reuniram ali e aí o grande espírito disse para os animais: olha, alguém de vocês vai ter que ajudar o duas pernas, quer dizer, o ser humano, por causa que ele está evoluindo, ele tem que expandir o território dele, tem que evoluir, não pode ficar naquele cercado só, naquele ambiente que ele tem que ir para outros lugares, ele tem que evoluir, ele não pode ficar parado. Então alguém tem que ajudar ele a progredir, a ir para frente, carregar ele nas costas. Aí os animais começaram a ficar assim: eu não vou ajudar o duas pernas, ele que se vire, eu não vou fazer nada disso. E começaram a cochichar, e o grande espírito aguardando que algum deles desse uma resposta positiva. Aí o que aconteceu durante essa conversa? Todos os animais começaram: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Aí o cavalo pegou, deu vários passos à frente, chegou perto do grande espírito e se ajoelhou. E aí o cavalo disse: ó, grande espírito, eu aceito esse desafio. Então a humanidade, né, é muito grata ao cavalo. A humanidade, os índios têm muita consideração em relação ao cavalo. O cavalo simboliza o poder, significa o poder, a velocidade, o dinamismo, a saúde. Então é muito bom colocar o cavalo numa sala de estar. É o lugar que deve ser apropriado. Eu chamo a atenção, aqui tem um outro detalhe aqui que eu gostei muito. As pessoas olham aqui e não conseguem entender essa figura aqui. Na verdade, esse aqui é um índio, é um chefe índio, e ele está segurando o que é uma cabeça de bisão americano, o bisão americano. E o que significa na cultura indígena americana o bisão? Significa abundância. O bisão, do bisão, se conseguir tirar a pele dele para fazer as tendas, casacos para eles passar, para sobreviver, para conseguirem suportar o inverno rigoroso. Da pata do bisão você consegue uma cola. Então um animal que consegue fornecer várias coisas para o índio norte-americano. Então significa abundância. Então aqui o índio está, apesar de tá mostrando aqui a carcaça, né, a cabeça,
O que acontece, pessoal? Aqui está referenciando o que significa abundância, porque o bisão significa na cultura indígena norte-americana abundância. Tá? Aqui nós temos aqui um outro índio, né, que ele está mostrando aqui o que acontece. Ele está vigiando, eu vigio, está olhando. Então é uma boa ideia colocar esse índio perto da porta de entrada, de maneira que os olhos dele estejam olhando para a porta. É como se ele estivesse cuidando da tenda. A lança, o sentido indígena americano, ela é certeira, vai ter uma direção, é o objetivo, é onde ela vai. Temos aqui também outros, eu vou falando dos objetos assim, tem outro aqui, que é o jacaré, que da cultura guarani, né? Tem as figuras aqui. O jacaré, ele é o senhor das águas, ele simboliza a resistência e instinto de sobrevivência. O ensinamento que ele dá é que tu usa a sua força para se defender, mas aprende a conhecer os teus pontos fracos, para minimizar teus pontos fracos e fortalecer os pontos fortes. Isso significa o jacaré. Temos aqui também, ó, o escura guarani, que parece uma onça também. A onça significa o guardião, tá? Simboliza a família também. Voltando novamente aqui, ó, olha o índio americano, ó. Vocês podem notar aqui, ó, essa figura aqui do bisão, assim, a abundância. Aqui ele tem um bastão, esse índio, claro que o bastão é um pouquinho maior, mas assim, me dá a entender que esse bastão aqui é um ritual que os índios chamam um ritual não, um objeto que se chama bastão de fala, que quando a pessoa, o bastão é passado por uma pessoa no momento de uma reunião, então a pessoa tem a vez de conversar, de falar. Então significa que cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento e deve ser respeitado por todos da tribo. Ninguém deve ter sua opinião, ninguém tem o direito de não deixar que uma pessoa dê a sua opinião. Então aqui, provavelmente, só que, claro, a escultura, para ficar nítida, ele é um pouquinho maior, porque ele é menor, certo? Mas para exemplificar, assim, para ficar nítido, é isso que significa. Olha só que interessante aqui, essa índia aqui, ó, o que ela está carregando? Ela está carregando milho. E milho na cultura indígena americana também significa fartura. Significa fartura. E olha cá, isso aqui é o cesto o campo da fartura. Então o milho simboliza a fartura, certo? O bisão, aqui tá a carcaça, é abundância. E tem uma coisa interessante, que ela tem aqui no colar dela, tá, alguns pontos que isso aqui é o coral. O coral vermelho. E o coral vermelho significa o alimento. E o alimento, ele é bem vermelho, significa o sangue da terra, tá bem? Então, aliada à terra, e aqui o que acontece? Tem aqui umas pedrinhas que estão imitando a turquesa, tá? Então, a terra é turquesa, o que acontece? A terra e a água são os dois elementos. Então, onde tu une os dois elementos, o que acontece, pessoal? Claro, unindo os dois elementos, vai Olha só, como eu estava falando aqui, o campo da fartura, né? O que acontece, pessoal? Aqui é o coral, tá? O colar que ela tem aqui, em cima que é o coral. O coral, ele tem a cor verde, simboliza o sangue da terra, tá bom? E tem a turquesa. A turquesa era uma pedra que os índios usavam para os navajos para fazer a dança da chuva. Então, quando tinham festividades, usavam muita turquesa. Tá bem? E o que acontecia com isso? Então, quando havia chuva, o que acontece? A terra as plantas começavam a crescer. Então, isso significa essa índia aqui. Aqui nós temos aqui também, ó, temos um índio, chefe índio, né? Com a lança significa o objetivo, né? Mostra também aqui o cachimbo. As pessoas dão. O que acontece no cachimbo? O cachimbo, ele tem uma representação que é o que? Essa parte, a haste do cachimbo é a figura masculina. E aqui o forquilho ali na ponta, onde você coloca o fumo, ali no caso é a figura feminina. Então, quando tem essa união, quando sai a fumaça, essa fumaça vai para os céus, e as orações, os pensamentos que vão
no ato de fumar o cachimbo da paz, no caso, essas preces são ouvidas pelo grande espírito. Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom? Então, vendo aqui as coisas, vendo aqui os objetos aqui, tem um outro objeto aqui que eu queria mostrar, que é o lagarto. Tem uma história muito interessante na cultura indígena norte-americana do lagarto. Então, a história é mais ou menos assim. Estava um sol intenso no deserto, um sol muito, muito escaldante. E aí tinha uma única pedra, tinha uma rocha grande que produzia uma sombra. E ali estava um lagarto. E o lagarto estava ali, embaixo daquela sombra. E o que aconteceu? Naquele momento veio uma cobra se rastejando e chegou perto da pedra. E aí o lagarto disse assim: o que foi, cobra? Você me assustou, o que você quer? Ele disse: olha, eu quero descansar nessa sombra, é a única sombra dessa área toda aqui, desse deserto, é a única sombra, pode compartilhar comigo? E ela disse: tá. Aí o lagarto chegou e começou a dizer: não, tudo bem, cobra, fique lá no canto e não me atrapalhe. Aí ela começou a achar estranho os movimentos dos olhos do lagarto, né? E aí ela disse assim: mas lagarto, como é que eu vou te atrapalhar se tu está dormindo? Aí o lagarto respondeu: cobra, como você é tola? Eu não estou dormindo, eu estou sonhando. Aí a cobra achou isso: mas qual é a diferença de sonhar, de dormir e sonhar? E aí o lagarto disse: sonhar é ir para o futuro. Eu sei que você não me devoraria por causa que teu ventre está cheio de ratos que você comeu faz pouco. Aí a cobra assustou: mas é verdade, eu até achei estranho você não ficar com medo de mim, porque deixou eu compartilhar a sombra com você. Eu digo: olha, cobra, você busca a sombra e eu busco a escuridão, porque na escuridão está os sonhos e nos sonhos está o futuro. Então o que acontece? Os sonhos e o futuro na cultura indígena norte-americana estão na mesma dimensão. Tanto é que quem já teve a oportunidade de viajar para Disneyland, sabe? Tem uma frase lá do Walt Disney, do fundador, que diz o seguinte: se você pode sonhar, você pode fazer. Porque na cultura indígena norte-americana, tu está sonhando, tu está arquitetando o futuro e depois ele vai se concretizar. Tá bem? Então, passando aqui, tem outros objetos que são os gatos. Os gatos, foram domesticados pelos egípcios há 2000 anos antes de Cristo. Eles têm toda uma simbologia. Os chineses acreditavam que eles conseguem banir os maus espíritos. Tinha uma deusa egípcia que era Bastet, que era a deusa que representava o sexo, a fertilidade e o amor. Então aqui tem os objetos. Então o gato ele espanta os maus espíritos, segundo a cultura chinesa. Tá bem? E os egípcios gostavam muito dos gatos, tinham uma atenção muito especial com os gatos, porque na verdade onde os gatos não havia pragas, porque os gatos, claro, naquela época, na antiguidade, eles armazenavam cereais nos depósitos para alimentação, então não havia ratos. Então onde tem os gatos haviam ali, os gatos obviamente eliminavam os ratos. Então onde existiam os ratos não conseguiam fazer essa analogia. Então onde havia gatos não existia peste. Claro, por causa que os gatos se alimentavam dos ratos, então acontecia isso. Nós temos aqui, ó, o elefante. O elefante, ele tem o símbolo da paz, da prosperidade, da sabedoria e também do poder. É um animal que representa a realeza. Né? São dois animais, um é o elefante. Então o que acontece, pessoal? O elefante aqui, ó, a gente sempre deve colocar o elefante na sua casa de maneira que fique com o bumbum
bumbum voltado para a porta, como se estivesse entrando. Significa que ele está trazendo prosperidade, trazendo abundância, paz. Quando ele tem uma tromba assim para cima, o que a gente tem que fazer? A gente pode botar uma fita vermelha, significa que está trazendo dinheiro, tá bem? Boa nas trombinhas. Mas quando ele está com algumas pessoas fazem o artesanato, montam uma caixinha aqui e colocam umas pedrinhas no lombo aqui, põe umas pedrinhas aqui, põe umas moedinhas, dizendo que está trazendo dinheiro. Então é uma possibilidade, tá? De colocar uma caixinha, fazer até uma caixinha de papelão assim em cima, ou colocar uma fitinha vermelha para simbolizar que está trazendo dinheiro. Sempre ele com o bumbum voltado para a porta. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Nós temos, pessoal, aqui algumas figuras. Temos o elmo. O elmo, ele significa a potência, a força, a invulnerabilidade e até a invencibilidade. Então esse é o que ele representa, o elmo. Tá bem? Nós temos também aqui, ó, um outro arquétipo, pode dizer, o cavaleiro e o cavalo. Tá? A simbologia cristã, o cavalo simboliza a humanidade e o cavaleiro significa divindade. O cavaleiro com a sua armadura toda, né? Significa divindade. Então esse que é o significado desse arquétipo. Temos aqui também alguma que eu queria. Agora, pessoal, eu vou pegar e mostrar a coruja. Como ela é? Qual é o animal? Olha só, a coruja, ela é considerada, ela é chamada pelos índios americanos a águia da noite. Ela é uma energia associada à clarividência, à projeção astral e à magia. É o símbolo da sabedoria que consegue atravessar a escuridão. Então, ela consegue ver na escuridão. Então olha o contraste, a coruja branca e na escuridão, quer dizer, ela é o contraste da escuridão e a luz. Então ela existia na cultura grega, na mitologia grega, a deusa da sabedoria, que era Atenas. Ela tinha uma coruja que ela dizia, que ela falava, que ela, quando alguém falava alguma coisa para ela não conseguia discernir se aquilo ali estava correto ou não. Ela conseguia absorver a meia verdade que a pessoa falava, e a coruja, ela conseguia ver toda a verdade como um todo. Então era como se fosse na verdade a consciência da deusa Atena, certo? Aqui tem outras corujas aqui também, ó. Simboliza sabedoria, né? Simboliza sabedoria, tá? Símbolo dos professores também, ó, tá? Ela pega. Então tem várias corujinhas aí, tá bem? Vamos andando aqui, tem aqui essas figuras aqui, que eles são, na tradução do chinês, o pessoal fica muito na dúvida, achava que são cachorros, mas na verdade são leão. A tradução é leão. Então o que acontece, pessoal? O leão, lá na China, no Japão, eles são colocados na frente dos templos, porque eles protegem contra os demônios. Por isso é considerado o guardião do templo. Lá em Hong Kong, num banco, tinha 2 desses leões aí na frente da porta do banco, que era o Stephen e o Stitch. E aí o que acontece? São 2 leões de bronze gigantes, e a empresa, o banco, contratou uma empresa com 2 guindastes para erguer os 2. Eles construíram outro prédio e eles queriam transferir esses leões para outro prédio. Então, contrataram uma empresa com 2 guindastes para erguer assim, os 2 ao mesmo tempo, para que um não tivesse ciúmes do outro. Isso é uma coisa de Feng Shui. Certo? Então, tiraram esses dois ao mesmo tempo. Então, é a mesma figura. Tá bom? Então, eles são os protetores, os guardiões do templo. Tá bem? Temos ali, ó, um leão, né? Falando do leão, estou falando do leão também ali, ó. O leão ele tem uma particularidade que nunca fecha os olhos.
ele é a coragem, a ferocidade e a sabedoria. Então ele tem essa simbologia. Ele é o segundo animal que representa a realeza. Depois é o elefante e o leão. Pode ver que em figuras, em museus aí, é muito perto dos tronos, onde é o Palácio Real, sempre tem um leão, ou tem leões, ou tem figuras de leões ou elefantes. Tá bem? Então, o que nós vamos falar mais? Temos ali, podemos olhar ali, tem outros itens, a espada. A espada é o símbolo das virtudes militares, tá? A força da energia masculina, certo? Então, ela pode ser afiada, por ser afiada, ela separa o bem e o mal. Então ela simboliza a justiça e a determinação. Então, falando mais alguma coisa aqui, temos ali, nós temos o tigre, a representação da força, da energia. O tigre é bom sempre colocar ele voltado, olhando para a porta de entrada, como se estivesse cuidando a porta. Tá? No budismo, ele na verdade representa o esforço espiritual do ser humano, tá bem? A figura dele mostra que o reaparecimento, tá? O reaparecimento da luz e da vida em momentos sombrios e difíceis. Parece que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, entendeu? Então esse que representa o tigre. Agora, pessoal, eu vou só dar uma dica para vocês rapidinho de prosperidade. Aqui de prosperidade, olha só. Aqui temos umas moedinhas chinesas, tá bom? Olha só. Então o que eu vou fazer? Eu pego 3 moedas chinesas, certo? Pego um barbante. Esse barbante aqui, ó, essa distância aqui entre ele tem que ser 9 centímetros. Tá? O que acontece? Eu pego as moedinhas, tá? Colocando, tem um furo, essa moeda, chinesas. O que acontece, pessoal? Eu pego e faço assim. Aqui tá um pouquinho maior, é só para exemplificar. 9 centímetros, tá bem? Aí o que acontece, pessoal? Eu coloco atrás do meu guarda-roupa, do meu armário, do meu janela. Então, toda vez que bater esse sonzinho, então é associado o quê? Ao dinheiro. Dinheiro vindo. Então, isso aqui o quê? É uma maneira de tu atrair o dinheiro. Certo? Então é isso. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Obrigado à Loja Sirius pela oportunidade de dar essa palestra.